A pedidos, estamos aqui no canal da Quantum 3D para tirar a dúvida de muita gente que viu a impressão do Poderoso Chefão, mas ficou com dúvidas em relação à configuração e em relação também ao posicionamento de suporte. Então eu estou aqui com um cara que entende muito de impressão, muito de resina e também muito de fatiamento, que é o Rony da Quantum 3D. Beleza? Boa noite, pessoal. Até o final do ano, pessoal, eu vou colocar bastante conteúdo no canal da Quantum, mas a gente vai focar também nessa parte de fatiamento, né? A gente vai falar com vários profissionais do Brasil que entendem muito, tanto de Chitubox como de Lixir, e a gente vai tentar tirar dúvidas de todo mundo, não só das impressões, mas também, né, ensinando a mexer e algumas coisinhas especiais que esses programas têm. Nesse episódio a gente vai falar sobre a mesa do Poderoso Chefão, né, do Poderoso Chefão, do Don Corleone, e como vocês podem ver, tem vários objetos na mesa. Esses objetos são praticamente todas as peças desse diorama, tirando a base. Essa base é grande, a base onde vai essa cadeira, né, do Poderoso Chefão, vai ser numa outra impressão que a gente vai colocar num outro vídeo. Mas não tem muito mistério. Esse aqui é que tem alguns detalhes que o Rony vai ensinar pra gente, vai mostrar pra gente como é que posiciona, né, como é que inclina. Primeiramente a gente vai mostrar como é que ele colocou esse suporte, por que ele colocou o suporte desse jeito, e depois a gente vai mostrar meio que do zero como é que o Chitubox apresenta pra gente a colocação de suportes automática e o que a gente tem que fazer para aprimorar essa instalação de suportes do Chitubox. Tá bom? Então vamos lá, Rony. Vamos começar por essa parte da cabeça. Vamos falar sobre a inclinação, que é a dúvida de muita gente antes de colocar o suporte. Inclina mais para cá, mais para lá. Fala pra gente como é que funciona. Pessoal, o negócio é o seguinte, a inclinação não precisa ser muita, tá? Muita gente se preocupa em 35, 45 graus, obviamente que depende da peça. O que é interessante sempre a gente procurar um posicionamento no qual a gente não tenha marcações na cabeça, tá? Que a gente procure sempre fazer suportes na parte das conexões e analisar sempre a peça, tá? Então, eu costumo fazer muito assim, eu desço, viro a mesa de cabeça para baixo, desço a barra de rolagem e vou subindo devagarzinho e vou observando o crescimento da peça. Tudo que cresça dentro do diâmetro não há necessidade de suporte, tá? O que cresce fora, aí sim é necessário colocar suporte. Só para lembrar, pessoal, essa barrinha que o Rony está mostrando, ele está controlando com o mouse, mas a gente pode controlar com as setas para cima e para baixo, tá? Ele vai quadro a quadro, ele vai por camada. Aí vamos lá. O que você chama de impressão no próprio diâmetro? É tudo que cresça na própria circunferência da peça, tá? Então, vamos olhar aqui o que seria. Tudo que cresce dentro da própria peça não há necessidade de suporte. O que cresce fora, aí sim há necessidade. Então, a gente pode subir com o mouse ou com a setinha e vir analisando. Quando a gente olha por cima, a gente fica sem um pouco de visão do que é. Então, por isso que eu prefiro virar o modelo em cabeça para baixo, tá? No qual a gente consiga ter uma visualização melhor. Só um minutinho, pessoal, deixa eu posicionar aqui melhor, tá? Virando ele de cabeça para baixo, a gente consegue ter uma visualização melhor do que cresce dentro do diâmetro e o que não cresce dentro do diâmetro, tá? Então, nesse caso aqui, vamos zerar aqui, vamos pegar do começo, ok? Então, descemos, suportamos bem os pinos para poder sustentar. Aqui, a gente tem um ponto flutuante aqui nessa parte, tá? Vamos descer aqui, vamos ver como que a gente consegue ter uma visualização melhor. Aqui, deixa eu dar um ângulo. E aqui a gente percebe que essa pontinha cresce fora do diâmetro. Aqui sim foi necessário colocar. Eu vou excluir o suporte para a gente ter uma visualização melhor. Sim. Tá? E aqui a gente percebe que a peça está crescendo fora. Não colocou suporte ali, já era, tá? A gente pode tentar mudar um pouco a angulação, a gente pode deixar na posição que está e acrescentar o suporte. Então, observe que ela cresce ao ar.
Então, nesse caso, é necessário, zeramos aqui e colocamos um pino de suporte para que sustente o início dessa peça, tá? Chegamos aqui, esse suporte na lateral já não há necessidade, tá? Porque ele não cresce fora do diâmetro. Aquele outro suporte, ele já sustenta. Aqui também, esse outro da lateral, vamos tirar, vamos analisar, vamos ver se há necessidade. Aqui já é uma necessidade, porque a peça já cresce no diâmetro, tá? Então, suporte nessa parte. Não tem como correr. E vamos subindo e vamos analisando. Aqui, será que isso é necessário? Vamos tirar e vamos analisar, tá? Vamos descer a barra de rolagem. Olha, um pontinho super pequeno. Se a gente não colocar, já era a peça, já vai gerar problema aqui. E vamos subindo e vamos analisando. O que tem que observar sempre é o crescimento da peça. Vamos retirar esse e vamos analisar. Vamos subindo, não há necessidade dele, tá? Vamos reduzir um pouco, vamos passar para esse outro aqui, vamos tirá-lo só para a gente observar. Descemos, olha, ao ar, sem ele aqui já era, tá? Então, temos que colocar, não há como correr. Ótimo, o resto da peça toda está crescendo no próprio diâmetro de construção. Esse aqui é necessário? Vamos ver se precisa desse suporte aqui. Não precisa, a peça está crescendo no seu diâmetro e foi embora. Cresceu normalmente, aqui não precisamos mais de suporte nessa parte. Orelha, vamos lá, verificar a orelha, vamos retirar o suporte para dar visualização, vamos descer, olha, ela cresceu ao ar, tem que ter suporte, senão já era, vamos perder a orelha dele. O outro lado, a mesma questão. Tá? Vamos observar aqui onde que está a orelhinha dele. Vamos descer a barra de rolagem e vamos observar. Não, o outro lado não teve necessidade, ela cresceu no próprio diâmetro, não houve necessidade de suporte. O queixo, muita gente fica preocupada em colocar suporte no queixo. Barra de rolagem desceu, vamos subindo, subindo. Olha lá, o queixo está crescendo no próprio diâmetro, não há necessidade de suporte. Tá? E aí, a parte vermelha, quando é colocada, nem sempre é a necessidade de suporte, e sim pelo ângulo que a gente determinou aqui. Tá? Então, eu sempre coloco suportes automáticos e depois eu faço a validação de toda a peça para ver se está uniforme. Coloco pinos aqui para que não haja distorção, tá? Nesse pino, para que os suportes se conectem, para que as conexões se encaixem bem. Pela movimentação, você não corre o risco dele ter uma distorção e não casar na outra parte. O macho aqui, tanto a parte fêmea, eu costumo colocar interno, tá? E peças desse tipo nós usamos aqui um diâmetro de 0,75, profundidade de 0,31, um diâmetro superior aqui de 0,60 em suporte médio, tá? A gente poderia até reduzir um pouco aqui, tanto o diâmetro superior quanto o diâmetro inferior, tá? A gente poderia fazer aqui também, por ser uma peça pequena, não seria o problema da gente fazer essas alterações. Mas eu já tenho o hábito de usar essas configurações, principalmente por essa profundidade, tá? E o diâmetro aqui, as minhas peças não têm quase marcação nenhuma. Muitas vezes a gente vê a profundidade entrando aqui, mas o destaque acaba sendo muito suave, ok? Agora, podemos sim retirar dessa peça, reduzindo aqui tanto o diâmetro, né? Vamos apagar aqui os suportes, a gente pode reduzir aqui para 0,45, podemos sustentar com tranquilidade, né? Podemos tirar aqui o diâmetro inferior, colocar um, com certeza conseguimos também. Reparem que o automático, mesmo com uma densidade de 66, ele ficaria frágil para a peça, tá? E aí sim que eu venho adaptando outros pinos de suporte, tá? Para que a estrutura fique fixa ao movimentar da mesa, sempre retirando os suportes excedentes, tá, gente?
é aquela análise que nós fizemos do crescimento da peça, tá? Eixo, não há necessidade, podemos tirar. Só para relembrar, ele está dizendo o seguinte: aplicou o suporte automático, você vai fazer análise, né? Muitos você vai precisar adicionar, acrescentar suportes, e outros que não tiverem necessidade, a gente tira e está tudo tranquilo, não tem problema. Exatamente, porque o automático é interessante colocar para te facilitar, né? Aqui no caso desse, é uma peça pequena cabeça, poderia colocar manual? Pode, mas eu acho que é muito mais rápido você fazer uma análise de um conjunto após o automático do que vir colocando pino a pino. No caso desse aqui, seria super tranquilo, tá? Fazer uma análise assim. Agora, uma peça que seja um pouco mais complexa, daí é melhor fazer no automático e analisar sempre. Eu sempre analiso a peça ao contrário, tá? Vou na barra de rolagem, desço, vou subindo e observando o crescimento da peça, ok? Rony, você usa muito suporte, tá? Ok, mas não falha, tá? Muitas vezes dá para poder reduzir bastante, tá? Mas é uma peça maciça, tudo bem que é pequena, mas eu prefiro ter uma garantia de um sucesso de impressão e uma estabilidade dos pinos do que ter depois uma peça distorcida. Então, o interessante é ser que sempre a gente analise, tá? E assim, as configurações a gente pode reduzir tanto, até mesmo o diâmetro aqui, tá? Principalmente para uma cabeça. Essa cabeça aí, ela não tá oca, né? Então, quando ela tá maciça assim, desse jeito, teria que fazer uma força maior para sustentar, no caso dos suportes, né? Tem alguma diferença em relação a esses suportes, a resistência do suporte com a cabeça oca e com a cabeça maciça? Sim, com certeza. Uma cabeça maciça ou um corpo maciço, né? É melhor você reforçar um pouco mais pelo peso, né? Pelo tamanho da cabeça, às vezes não há necessidade, né? No caso desse aqui, que não é uma cabeça grande, a gente poderia colocar, como eu reduzi também aqui o diâmetro, tá, dos suportes. Isso tudo, pessoal, é uma relação de análise, tá? A gente vê a peça e ter um pouco de expertise e achar que um suporte a 0,90 daria? Dá. Eu acho que aqui talvez até um 0,80 daria também, porque mesmo sendo uma peça sólida, é pequena, tá? Então não haveria necessidade de ter aqui um diâmetro de 1,2, tá? Ter aqui diâmetro superior de 0,60, o inferior aqui de 1,2. Então tudo isso a gente coloca e tira para poder achar a melhor configuração para que a gente tenha o menor gasto, obviamente, né? E uma menor marcação, tá? Então a relação de suporte é tudo analisar a peça e fazer de acordo com o que ela precisa, tá? Então, num caso desse, uma peça dessa, talvez interessante a gente fazer numa condição mais fina, tá? E sempre lembrando, vamos sempre reforçar o início da construção. Automático, mas a gente reforça, tá? Só para a galera também pegar, para quem não sabe mexer no Chitubox ainda, só mostrar para o pessoal, essas configurações do suporte, a gente tem ali abaixo do quadradinho branco, né? Tem a aba topo, meio, base e raft. O topo, você abre uma configuração, uma sequência de parâmetros para você configurar só a parte de cima do suporte, como se fosse a cabeça do suporte que vai ter o contato com a peça, né? O meio é a base, é o corpo desse suporte, e a base é a conexão da base com o raft, né? Que é a camada de base lá embaixo. Quando a gente fala sobre diâmetro superior, né, do topo, se você puder voltar ali pra gente, Rony, isso ali no topo, clica ali em cima do diâmetro superior, pra galera ver. Ó, isso daí às vezes faz muita diferença se colocar uma pontinha dessa mais fina. Aí que você tem que descobrir o limiar entre ele ser fino o suficiente para sustentar a peça e não grossa demais para deixar a marca de suporte na peça.
Exatamente. Se a gente colocar, por exemplo, ali 1 milímetro, olha o tronco que É, viraria, né? é. Então, é tudo uma relação de análise. E se eu chegar aqui e colocar um 0,20, também nós vamos ter uma ponta muito fininha, tá? Que talvez para essa peça não seria interessante, no mínimo 0,30 que eu colocaria, mas 0,20 eu acho que pela tela se demonstra que está espesso, tá? Mas não está. Na hora que você for imprimir, você pode ter surpresa, ok? Então, o interessante que eu coloco sempre 0,30, não muito 0,60, 0,50, dependendo, obviamente, do tamanho da peça, tá? Então, essa análise sempre tem que fazer para o tipo de peça que a gente vai colocar. Aham. Agora, por exemplo, tem gente que eu já cometi muito esse erro, né? Tem cabeças, né, de bustos e tal, que a cabeça, sei lá, vamos supor, o boneco tem a cabeça que ela tem a parte traseira maior, né? O cabelo, tudo mais, papapá. Aí eu fico sempre naquela dúvida. Inclinar de modo que eu não precise colocar muito suporte no cabelo, porque lixar parte do cabelo é chato, né? Porque você tira detalhe. Sim, com certeza. Sempre a gente tem que procurar posições no qual a gente fique livre de marcação, tá? Nesse caso, talvez essa inclinação, eu acredito que a gente já vai pegar suporte ao queixo e ficaríamos livre ali da parte de trás, tá? Isso aí é só pra gente ver, pessoal. Não existe certo e errado, tá? Existe o bom senso de você falar, ó, vou colocar de uma maneira que. Porque assim, o boneco vai ficar com a cara à mostra, né? Pra frente. Eu não vou colocar suporte no rosto para ter que ter trabalho, sei lá, de ficar lixando e o risco de estragar alguma coisa. Exatamente, né? Então, é evitar o máximo toque, principalmente ele tem textura de pele, tem bigode, né? Sim. Então, se a gente não procurar colocar suporte sempre aonde são as conexões, vai dar muito trabalho para você poder fazer uma textura pele, dá, até mesmo com a nossa própria pele. Passou uma massa de pequenas correções, a sua pele tocou ali em cima, você já consegue transferir para uma massa de pequenas correções e tirar as quinas, pode ser com uma acetona para poder afinar. Agora, uma cabeça é muito ruim. Quando é um corpo, alguma coisa que tem textura, você pode usar criatividade, tecido, você pode... a peça é muito complexa para você conseguir fazer sem ter marcação de suporte. Você pode tirar um pequeno molde de silicone de uma bolinha, de uma parte, e fazer carimbo, tá? Através de uma massa ou até mesmo da resina UV. Molha na resina UV, bate na peça, luz ultravioleta, existem umas lanterninhas no qual você consegue gerar também a textura perdida, tá? Podemos fazer sim, tá? Várias dicas aí de como gerar texturas, de situações que não há possibilidade de não ter suporte, que tem peça que não tem como, né? E aí, infelizmente, você tem que tocar no corpo, né? Um dos casos seria, por exemplo, o braço dele aqui, tá? Ele está numa angulação aqui que o crescimento é para fora, então não existiria uma possibilidade da gente não ter suporte. Mesmo jogando ele ou para a direita ou para a esquerda, inclinando para trás ou para frente, o crescimento dos dois braços sempre vão estar ao ar, né? Então, não haveria possibilidade. Então, nesse caso, a gente faria uma textura, ou nesse caso aqui, a gente poderia fazer com o próprio tecido, tá? O que tem em casa, fazer uma marcação, então é bem possível fazer também, ok? Eu queria tirar uma dúvida com você, é o seguinte, ó, essa parte de assentos e tal, cadeira, pá, móveis, né? Tem a parte que seja reta, que seja uma aresta, né? Uma quina, no caso da base desse assento. Quando você bota no suporte automático, às vezes ele coloca suportes exatamente nessa quina da aresta, né? E às vezes você vai ter que obrigatoriamente lixar aquilo ali. E se eu colocar o suporte, você pode dar um zoom bem ali nessa segunda bolinha. Tá vendo que tem um suporte
que ele está exatamente na divisa da quina. Exatamente isso aí. A minha dúvida é, esse suporte na divisa, ele é sempre necessário? Ou eu posso jogar ele mais para dentro, para a parte interna? Olha, nesse caso aqui, você pode retirá-lo, não há necessidade. Esse é mais um caso que o autossuporte exagerou e eu posso ter problema na impressão. Exatamente, ele vai gerar uma marcação ponta, tanto esse quanto esse. Todos que são colocados externos, aqui também não tem necessidade, tá? Todos esses que são colocados externos, não há necessidade, porque eles estão bem pré-suportados por detrás. E o crescimento deles não é de fora para dentro, tá? Então, esse tipo de suporte aqui, a gente pode tirar. Tanto que a gente pode virar a peça, vamos descer aqui, vamos dar um zoom e vamos subir a barra de rolagem. Olha lá, está ele crescendo o próprio diâmetro sem necessidade de suporte quina que possa demarcar. A marcação que a gente ficou difícil de correr aqui, a gente pode até tentar mudar o ângulo para jogar para trás essa linha filete que ele criou inicialmente. Tá? Essa linha filete, ela está justamente na face aqui dessa peça. Sobe esse encosto só para ver se a gente consegue ver uma área. Eu acho que tem só aquela quina onde vai entrar o braço da cadeira, essa aí? Assim, ali com certeza vai ter uma parte já de crescimento ao ar, aqui, olha. Tem esse ponto, mas tem suporte aqui em exagero, que já não precisaria mais, tá? Aqui a gente poderia tirar uma boa parte deles. Eu, na realidade, tiraria todos e colocaria manual. Né? Porque a gente utiliza suporte automático e sempre analisar. Então, aqui eu tiraria todos e colocaria o necessário para a gente não ter esse tanto de suporte numa área que é flutuante, mas não é tão grande, tá? A gente pode colocar tanto suporte. Deixa eu descer para facilitar, deixa eu gerar uma inclinação melhor. A gente tem uma visualização melhor. Por favor. Ok, vamos pegar o início, que é o mais importante. Ok, então nós precisamos de um suporte aqui. Essas marquinhas em cima, esses tracinhos, são sugestões que ele já dá, né? São do suporte do imposto. Aqui, pessoal, a mesma situação, tá? Ou jogamos ele para dentro, ou mantemos ele do jeito que está e corre uma lixa aqui. É bem pequenininho, uma lixa. Sim, caberia uma lixa aqui com super tranquilidade, tá? Para quem gosta de uma coisa muito perfeita, né? Essa parte é uma conexão dos braços da cadeira com a cadeira. Então ele vai ficar com uma divisãozinha ali, a emenda. Se você não se importar, tudo bem. Agora, se você se importar, você vai ter que fazer uma massinha ou passar uma gotinha de resina e ficar lixando para ele ficar inteiriço. Perfeito. Nós podemos colocar esse suporte vindo daqui do chão aqui, ou podemos colocar no assento, eu colocarei no assento uma. O boneco vai sentar, essa marcação não vai ter. Economizamos aqui suporte, né? Economizamos, de uma certa forma, material, né? Resina é pouco, mas é economia, né, gente? Tudo que a gente economizar é sempre ótimo, tá? Então, nesse caso, eu colocaria esses suportes direto aqui no assento, em vez de ser nessa condição dele vir aqui de baixo e ter o crescimento, tá? A gente teria um gasto menor e seria mais prático, né? A gente colocar. Então, eu acho que aqui seria mais do que o suficiente para poder segurar essa parte. Eu acho que a cadeira não tem mais nenhum desafio, né? Ela vai subir inteira agora até o final, então acabou. Eu acho que atrás pode ter uma camadinha ali por trás, lá no topo da traseira. Não vai ter mais pela inclinação que nós fizemos. Então. Tá? Antes seria esse filete aqui. Isso aí. Deixa eu trazer mais próximo e vamos descer aqui a barra de rolagem. Ó. Cresceu no próprio diâmetro, vamos trazer mais próximo. Mais próximo. Ó. Ela cresceu no próprio diâmetro. Deixa eu ver aqui.
É próprio diante, tá? Então não teríamos falha aqui, não. Cresceu, já era, vai embora. Então, a parte da cadeira é isso. Refazer a análise, ver aqui também se esses botãozinhos aqui precisam desses suportes, né? Esse daí ficou tranquilo de tirar, e mesmo que tivesse alguma marca, ele vai estar escondido, né, pelo boneco. Então, o restante da base está toda certinha. Pessoal, não esquecer, cadeira é oca, tá? A furação, a sequência sempre é assim. Posicione a peça, torne oca, coloque suporte e depois faça a furação, para que a gente não corra o risco dos suportes vazarem para dentro da peça, tá? Entrarem por aqui. Então, assim, carregue o modelo, posicione, torne oco e, por último, faça a furação. Nunca fure a peça antes de colocar os suportes, tá? E sempre procure fazer a furação da peça o mais próximo possível da construção da camada, para poder tirar a sucção, tá? Tendo a furação, você evita a sucção na peça oca. Então, nesse caso aqui, foi o mais próximo, foi aquele ponto, porque a parte aqui, vocês podem observar, ela é completamente sólida. Aqui, talvez aqui aceitaria sim a furação, tá? Vou trazer aqui. O interessante talvez que fosse aqui a furação e não aqui. Inicialmente no início da construção. Uma outra coisa que as pessoas erram muito ao tornar oca a peça, gente, o modo de tornar oco em fio. Não use em fio, tá? O enfio gera um gasto desnecessário, tá? Uma forma de limpeza ruim. Usar em fio peças 5 milímetros para cima, quero bastante resistência de espessura, aí pode até usar o enfio. Fora disso, gente, o próprio chute-box vai colocar suporte interno aonde há necessidade, tá? Então, enfio somente onde for uma peça que você precise de muita resistência. E muita gente chega e deixa, né, na parte oca, manter os furos, né? Eu vou furar a peça, aí sobra aquele pininho. Aí depois querem colar esse pininho no buraco. Pessoal, uma massa de pequenos acabamentos, uma massa plástica, entupir o pininho, é mais fácil do que pegar isso aqui e colocar ele para dentro. Agora, tem pessoas que utilizam, tudo bem. Agora, ao colocar uma peça dessa, você vai ter que fazer suporte para ela, você vai gastar base, você vai gastar suporte. Então, é um gasto desnecessário, com uma pequena massa você tamparia as furações. Sempre ver também na peça que você está usando, se o furo extrapolou e você atravessou e o furo foi lá para o outro lado. Já aconteceu isso já, sem querer. Imagina. Você vaza a peça de ponta a ponta, né? Então, observar aqui a parte da profundidade, né? Que é a da furação. O interessante é que sempre fure, desceu a barra de rolagem de dentro para fora, não de fora para dentro, né? Então, para você não correr o risco de furar a sua peça, fure ao contrário, tá? Baixe a barra de rolagem e fure de dentro para fora. Ok? Não precisa de restante de furo não, tá, gente? Isso aqui é só uma demonstração. Essa cadeira aí eu fiz maciça, tá? Eu sempre acho que ela não é grossa o suficiente para ser oca. Olha, seria, tá, Daniel? Essa aqui, eu não sei quantos milímetros, acho que foi 3,2, alguma coisa assim. Seria o suficiente, tá? A gente consegue analisar, principalmente pela espessura da formação. Olha, ela é bem grossa. Pode fazer sólido? Pode. Quer economizar? Faça oca, tá? Uma cadeira dessa aqui poderia ser feita aí 2,5, teria resistência para sustentar aquele boneco, sentar com sobra. O que não é interessante, peças abaixo de 2 milímetros, tá, pessoal? Casquinha de ovo, racha fácil, frágil, não agrega
valor à peça pelo peso. Então, mínimo de peça, qualquer tipo de peça, mínimo 2 milímetros. Obviamente, você não vai fazer uma base com 2 milímetros. Né? Fica murcha, uma base redonda, 2 milímetros fica murcha. Base eu faço 3, 3,5, depende do tamanho da peça. Prefiro uma base mais resistente do que uma base muito fina, que principalmente o fundo começa -se a deformar, começa -se a dar uma barriga, tá? Então, interessante toda a peça, 2 milímetros, base no mínimo 3, 3,20, ok? Agora, gente, não use grade, ok? Não use, é desnecessário. Vamos dar uma olhada aqui nesse poderoso chefão, que ele tem pouquíssimos suportes internos, e agora aqui vamos remover e vamos colocar em fio. Olha que gasto desnecessário. Não sei como é que se enfia. Não, vamos ver aqui agora, tá? Vamos descer aqui um pouco e vamos colocar, vamos transformar ele agora na espessura de parede, com enfio aqui. Aqui está com 30%, vamos colocar 50% para ficar exagerado. Na realidade, ele não colocou, porque ele já estava alcalado, tá? Então, ele não colocou o enfio aqui por dentro. Então, é por isso que ele não gerou o enfio aqui. A cabeça está sólida, né? Eu acho que está. Está sólida, né? Isso, vamos voltar lá, vamos remover os suportes, vamos aqui. Sim, ok. E deixar ela com uma parede mais fininha para que o enfio se demonstre melhor. Uhum. Ah, tá. É como se fosse o preenchimento igual de filamento. Exatamente, era uma grade aqui dentro. Para que isso aqui, né? Se você pode fazer, olha o tanto de material gasto, sem necessidade, no qual, se a gente tornasse o calado sem o enfio, a gente teria suporte somente na parte que há necessidade. Vou colocar aqui normal suporte. Olha a diferença do gasto. Né? Então, o enfio, gente, não utiliza, é um gasto desnecessário. Olha, agora quero uma peça muito resistente, preciso que ela suporte uma tensão alta, né? Uma parede grossa, não quero fazer maciça, mas quero que ela tenha uma grande resistência. Ok, aí não há problema de usar um enfio, mas usar enfio em colecionáveis, paredes mais finas, não há necessidade, pessoal, é dinheiro jogado fora. Uma coisa que eu estou fazendo agora que eu não fazia antes é usar uma seringa grande para jogar o álcool lá dentro da peça para melhorar a lavagem, né? Antigamente eu mergulhava a peça e deixava ali só a gravidade agir, a pressão puxar o álcool para dentro e depois eu escoar. Hoje eu não quero saber, eu boto aí com a seringa porque eu sei o que é a peça estourar depois de um tempo por causa de resina mal curada e tudo mais. É horrível, cara. Principalmente quando é uma cabeça, que a furação que a gente vai fazer aqui para não perder detalhamento, o que seria aqui a furação? 3 milímetros a gente rebentaria a cabeça. 2,5, vamos ver aqui como é que ficaria, muito grande. 1,5, 2, também muito grande. Então, muitas vezes, você tem que fazer uma furação pequena que você ficar contando num processo de limpeza interna não é legal. O uso da seringa, super bacana. Agora, peças maiores, que te dão uma condição de fazer uma furação 3, 3,5, 4, aí você pode usar sim um mergulho com as luvas, tá? Mesmo a West não limpa internamente bem, pessoal. Lavou a peça na West 2, 4 minutos, no muito no álcool, não deixe mais do que isso, a sua peça não está pronta, ela vai perder resistência, vai amolecer, pode trincar no futuro. Peças resinas a lavar 2, 4 minutos, tá? E aí, você sobe o cestinho com luvas, você mergulha a sua peça, chacoalha um pouquinho, esgota, chacoalha um pouquinho, esgota, e eu ainda, após esse processo, lavei com álcool, espero evaporar completamente o álcool, tem que esperar.
Eu levo as minhas furações do bico de torneira e injeto água até que a água saia completamente cristalina. Inicialmente, vocês vão ver que ela sai leitosa, branca. E aí, quando ela sai cristalina, chacoalhe, chacoalhe, esgote completamente a água interna. Deixa a peça secar completamente para depois colocar na cor UV. Além de tirar aquele aspecto que alguns pontos mais profundos têm de brilho pela limpeza do álcool, muitas vezes não está novinho, o processo de lavagem com a água fica espetacular. E o interessante, é muito importante, não pegue a peça direto na água. Jogue o detergente e depois a água, tá? Eu sempre joguei água antes. Qual o problema que isso pode ocasionar? Olha, costuma esbranquiçar a peça, tá? Eu já tive esse problema. Achei que o esbranquiçado seria curar com ela úmida, molhada ainda. Vai acontecer também, tá? Resinas à base de água, resinas de álcool, né? Se não esperou evaporar sequinha a peça, ela esbranquicia, eu jogo primeiro o detergente e depois a água para não correr o risco. A peça está bem seca, o tempo está muito quente, está bem sequinha, pode jogar água direto. Mas eu aproveito e já lavo o detergente. O porquê? Numa aplicação de primer, a sua peça não tem oleosidade, não tem vestígio de resina do álcool, que você já utilizou algumas vezes. Quando o álcool é completamente limpo, aí, ok. Mas ninguém usa o álcool uma vez, joga fora, e usa outro e vai jogando fora. Então, o álcool vai se contaminando. E o interessante é que usou álcool algumas vezes, lavou no álcool, secou, lave com água e detergente a peça e seca ela, deixa ela secar naturalmente e depois colocar na cor UV. Isso é bem legal, a sua peça fica fosquinha, sem aquele aspecto brilhante, tá? E agora, nada de esfregar a peça com escova, só se for um pincel super macio, tá? Você pode fazer movimentos leves para que não haja perca de detalhamento, que sua peça não está pronta, ok? Mas quando já evaporou, ela já está bem assim, uma cura suave, no qual você passar a mão, você não vai ter perda de detalhamento. Eu já tive alguns problemas, né? Com esse negócio de peça brilhar. É igual quando você bota... Quando a resina escorre, né? Imagina, você não limpou por dentro o suficiente. Aí tá lindo, você acha que tá tranquilo. Daqui a pouquinho você dá uma mexida, você não percebe. E aí, lá de dentro da peça oca, achou que secou. Quando você balançou, escorreu um pouco de resina. E aí fica aquela camada brilhante. Parece que você botou verniz na peça. E isso é péssimo para pintura. Tá? A tinta não adere bem em superfícies lisas. Sim. Então, o interessante é esse processo de lavar. Muita gente não faz. Eu sempre fiz nas minhas peças, nunca tive peça rachando, né? O porquê? O processo de limpeza interna, além do álcool, chacoalhar diversas vezes, 3, 4 vezes já está bom, e depois injetar água por dentro, você não tem o risco de ter uma peça com resíduo de resina por dentro. Pessoal, nunca esqueça de sempre esperar evaporar completamente, tá? Tanto o álcool quanto a água para fazer o processo. Uma pergunta. Depois de lavado, tem um prazo de validade para você curar a peça? Por exemplo, você deixa... vou deixar para curar amanhã de manhã no sol. Acabei de imprimir, à noite aqui eu não tenho máquina de cura. Isso pode prejudicar a peça de alguma maneira? Não, se fosse do dia para o outro, não. Não é bom você postergar muito esse tempo, tá? Porque aí já não se torna interessante. Porque a sua peça, Daniel, só vai estar pronta após pós-cura, tá? A sua peça foi formada na UV, mas ela não está pronta, né? Agora, não tem o cabine UV, tá? Não tem como eu fazer a cura à noite, aí você pode deixar, mas o mais breve possível. Não demore muito tempo, tá? Isso não é bom. Mas o que pode acontecer é só ele estufar, perder o detalhamento, alguma coisa assim? O que mais? Ela pode trincar a superfície, porque ali ela está absorvendo oxigênio ainda, tá?
Todas as resinas são muito comprometedoras com a absorção de oxigênio. Oxigênio tem umidade, isso penetra para dentro da peça, pode criar microtrincos na peça externa, porque existem trincos que são separamento das malhas, existem microtrincos que são espessuras externas trincadinhas, tá? E isso é proveniente de excesso de álcool, ou demorar muito tempo para curar a peça, que são as características dos microtrincos. Principalmente, muitas pessoas deixam as peças no álcool 20, 15 minutos. O pessoal não precisa, tá? 4 minutos, muito numa peça, muito, tá? Não há necessidade mais que isso, porque 10 minutos ou 4 minutos não vai fazer uma limpeza melhor do que 4 minutos. Não adianta deixar esse tempo todo. Vai ter comprometimento, sim, da superfície externa, perca de detalhamento, microtrincos, corre o risco da peça rachar, ficar mole. Então, gente, 4 minutos no muito e tira, secou, lave na água, aplica o detergente, água, chacoalhe, esgote completamente, mais uma vez, esgote completamente a água interna, deixe evaporar por completo e depois coloque na cura UV 5 minutos aí, tá? 2,5 de cada lado. Uma resina que é opaca, não adianta deixar 15, 10, 20 minutos, você só tem a cura superficial. Esse teste você pode fazer na sua casa. Derrame um pouco de resina UV num papel, coloque na cura. Você vai ver que ela vai ter a cristalização superior e a parte abaixo ela não curou. Então, não adianta deixar muito tempo, 20, 30, 40 minutos. Quanto mais tempo deixar, mais rígida, mais dura, mais quebradiça a sua resina vai ficar. A cura interna é feita com o processo tempo, tá? Agora, uma resina cristal UV translúcida, ok. Você pode deixar aí 2 minutos, o porquê? A luz ultravioleta ultrapassa e se faz a cura tanto interna quanto externa. Quer uma resina translúcida? A maioria das resinas translúcidas, ela sempre puxa para o amarelado. O amarelado, um processo para que você evite isso, pegou a sua peça, 1, 2, 3, 4. Tire a sua peça, espera um pouquinho esfriar, vire a peça, 1, 2, 3, 4. Tire a sua peça. Cura intermitentes rápidas, para que ela não puxe o amarelamento. Não sabia disso, não. Uma resina UV translúcida, cura super rápidas. Bateu ultravioleta ali, a média cabine UV, 100, 120, 150 watts. Ao bater a luz ali, a cura já foi feita. Ela vai transpassar numa boa. Então, processos rápidos, 3, 4 segundos de um lado, 3, 4 segundos do outro, espera, vira, 3, 4 processos desses é o suficiente. Sua peça, você pode experimentar, vai estar seca, tá? E com um amarelado menor. Quanto mais tempo deixar uma resina translúcida numa UV, ela sim puxa para o amarelado. Todo o processo de uma fabricação de uma resina é translúcido ou semi-opaco. Existe um produto que é chamado fotoinicializador, ele é amarelo, ele puxa ele vai puxar para o amarelado, tá? Então, hoje a Quantum também já está desenvolvendo uma resina de característica super translúcida, mas se deixar 5 minutos na UV, ela tende a puxar sim para o amarelado. Não só da Quantum, qualquer uma outra resina, muito tempo UV, ela puxa para o amarelado. Tá, Rony, e o que eu faço no futuro para isso? Pernizes automotivos com proteção UV, tá? Isso vai proteger sua peça, que no futuro, mesmo ela recebendo luz ultravioleta do ambiente, ela não se puxe para o amarelado, tá? Ele ajuda na proteção, tá? Não significa que se você aplicou um UV e levou ela para o sol, deixou lá, que ele não vai amarelar, ela vai amarelar, tá? Agora, a proteção ambiente, isso você vai ter segurança. O interessante, no geral, pessoal, não só a perna, é a relação disso aqui. Procurar posições no qual são as conexões, tá?
para que não haja marcação. E quando não há possibilidade de conexões, que a gente procure, por exemplo, nesse caso, não existe partes de conexões, mas a gente procurou partes lisas, obviamente que a gente verificaria esses suportes, principalmente nesse filete, colocaria eles mais internos, sempre em partes lisas, no qual a lixa não perderia detalhe. O mesmo caso da perna, tá? A gente procurou aqui colocar os suportes sempre em posições no qual todas as conexões vão se bater, tá? Aqui é uma conexão que o gatinho entra, então não houve problema colocar suporte. Aqui também é uma outra parte do gatilho. Então, a gente sempre procurar posicionamentos aonde o suporte não atrapalharia. E a relação de análise, pessoal, tá? Parte aqui, precisa ser de suporte? Não, poderia ter tirado, ok? Tá vendo aqui, ó, esse já cresceu no ar. Nesse caso, precisa de suporte. Após fazer qualquer furação da peça, vamos voltar aqui, vamos observar esse ponto que não tem furação. Bora lá fazer uma furação nesse ponto aqui. Uma coisa que a gente tem que, sempre após a furação, voltar e verificar, tá? Aqui não tem furação, vamos fazer um buraco aqui mesmo, ok? Vamos voltar lá. Vocês observaram que naquela parte estava com bastante suporte. Observe que depois da furação ele tirou os suportes da lateral. Pessoal, coloque alguns em volta para que a gente não corra o risco de uma má formação da peça por um buraco feito, tá? Foi só uma demonstração do volume que tinha suporte e que depois de uma furação a gente volte e coloque os suportes de volta. Aqui não seria o ponto ideal mesmo não, tá? O ponto ideal seria ou esse que você falou, lateral, ou essa parte onde que eles estavam aqui, tá? Esse seria o melhor local. Então aqui, pessoal, a gente procurou suporte na parte aonde há conexão, tá? Aonde tem peças a encaixar. A angulação foi toda pensada nisso. Aqui precisava de suporte no pés? Vamos ver se precisava. Eu acho que não, tá? Então aqui a gente poderia tirar suportes daqui, tá? Então aqui não houve necessidade desses suportes aqui. Todos esses daqui eu retiraria, não houve necessidade desses suportes aqui. Esses outros aqui, vamos ver. E eu acho que pode ficar um filetinho ali, hein? Para lá verificar. Será? Ali, ó, no comecinho do calcanhar, no sapato do solado. Bora lá. Subindo. Opa! Ó, precisa ser. Aqui se tirou, já era. Tá? Essa observação da Daniel foi muito pertinente. Tudo o pessoal tem que observar. Observar, reobservar, para que não perca uma parte. Por exemplo, se isso aqui não tivesse o suporte, você perderia a ponta do sapato toda, tá? Aqui, por exemplo, aqui precisaria de suporte? Não. Olha, tudo crescendo dentro do diâmetro, tiraria todos esses daqui. Daniel está com o olho igual de gato. Né? Eu sei como é que é perder peça 4h30 de pressão, chegar lá e não formar um braço. Mas é uma tristeza mesmo, Daniel. Uma falta de observação pode ocasionar uma perca. Um detalhe, se você não colocasse o sentido nessa ponta, você perderia toda essa formação do solado, teria um buraco aqui, iria prejudicar a sua peça. Tá? Então, aqui seria necessário, retiraria, obviamente, esses outros que não houve necessidade. Uma outra situação, pessoal, suportes compridos, finos, alongados, eu sempre pré-suporte o próprio suporte. É isso que eu ia te perguntar. Qual o limite assim, do suporte para essa estrutura? Olha, seria algum tipo de estrutura sim, tá? Para que não balance durante a formação, porque um pino desse, 2 pinos desse, a gente correria o risco da formação da peça, ele balançar e não tocar lá e ter perda do suporte. Então, pessoal, a relação é essa: observar,
onde precisa, tirar aonde não precisa, tudo isso a analisar, tá? Porque suporte a mais não há necessidade e suporte de menos é prejuízo, tá? Então, a base sempre fortaleça pinos nas laterais, sempre fortaleça. O tronco é a parte fêmea da conexão. Vamos colocar o suporte aqui só para a gente poder fortalecer interno também. Eu coloco pinos internos para que não haja distorção. E outra, é um tronco grande, no qual é bom a gente colocar para segurar mais a peça, tá? Para que ela não balance durante o processo e fique bem firme e que não haja distorção das medidas. Então, interessante colocar o fundo também, ok? A gente coloca alguns pinos de suporte para poder gerar estabilidade aqui. Até nessa parte eu colocaria mais alguns aqui, só para sustentar e não ter uma deformação do suporte da fêmea durante o processo. Ah, maravilha. Rony, olha, a gente está chegando já, daqui a pouquinho vai ter quase 1 hora de vídeo. A gente já passou uma quantidade muito boa de informações em relação a fatiamento e tal, em relação ao uso do Cheatbox. Obviamente tem muito mais coisa para falar, né? A gente não vai falar sobre todas as peças porque é basicamente a mesma coisa, né? É analisar, fazer o autossuporte, tirar o que for exagerado, acrescentar o que for necessário em relação a reconhecimento dessas ilhas, né? A gente pode dividir esse vídeo, vamos falar no outro vídeo só sobre configuração, né? Para a gente falar sobre cada detalhe, para a galera que não sabe usar a configuração, porque não adianta só fatiar aí. Tem que botar uma configuração eficiente, dependendo da sua impressora, da resina que você está usando e do resultado que você quer chegar. Eu acho que para falar sobre configuração, a gente merece um vídeo só disso. Vamos gravar aí, em breve vai ter no canal da Quantum. Então, galera, se você tem dúvida, coloca aí nos comentários, manda mensagem para a Quantum. Independente se a resina que você comprou é Quantum ou não, o Rony vai estar aí à sua disposição para tirar essas dúvidas e te ajudar, porque o nosso objetivo é a gente fazer com que o 3D se divulgue e se dissipe com qualidade, né? A gente tem muitos talentos aqui no Brasil e a gente quer que isso cresça e que isso vire moda. Se inscreva no canal, dê aquele like, compartilhe com seus amigos, compartilhe nos grupos de 3D que você participa. Esse vídeo aí é mais longo para você assistir no YouTube, na tua TV, no computador, enquanto você pratica o teu hobby. Se você tiver um bloquinho de anotação aí para anotar todos os detalhes aí que você achar pertinente, é melhor. Eu vou colocar as configurações sempre na descrição do vídeo, tá? A impressora que eu estou usando, a resina que eu estou usando e a configuração que eu usei. O importante é você também usar o gabarito, né, que está disponível lá no site da Quantum. Esse gabarito você vai testar, é 20 minutinhos, 30 minutinhos, você vai testar. Se ele der certo, vai dar certo também na sua impressão da sua miniatura. Não é que vai dar certo, né, mas a grande chance dele dar certo. Então é isso, pessoal. Canal Quantum 3D. Vamos imprimir tudo que a gente puder. Um abraço, até o próximo vídeo.